pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Adriele e estou aqui juntamente com Débora no canal para falar um pouco de assuntos do direito imobiliário para vocês. O assunto de hoje é: contrato de compra e venda e escritura pública são a mesma coisa? A resposta é não. O compra e venda que muita gente fala é um instrumento particular. O que quer dizer isso? O particular é um instrumento firmado entre as partes. Eu, vendedora, e você, compradora, firmamos um contrato para firmar um negócio. E nesse contrato particular, eu vou colocar todas as cláusulas do meu negócio. Muitas pessoas optam pelo contrato de compra e venda, o contrato particular, por conta dos custos. Só que isso traz alguns riscos. Por quê? O contrato particular não quer dizer uma transferência de propriedade. Ele simplesmente garante um negócio entre as partes. Muita gente chama de promessa de compra e venda, que é a mesma coisa. Então, quando a gente faz um contrato particular, como eu já falei, o efeito é só entre eu, vendedora, e você, comprador. Não tem um efeito público. Então, qual o risco disso? Eu, como vendedora, vender para um terceiro, como se aquilo ainda fosse meu. Então, a escritura pública é diferente. É um instrumento público, lavrado em tabelionato de notas, que por isso tem uma fé pública. Isso quer dizer que transferiu a propriedade? Não, não quer dizer que transferiu a propriedade. Mas a escritura pública é um ato solene, um ato formal, e é um instrumento jurídico que pode ser levado a registro no cartório de imóveis, que é onde os imóveis ficam registrados. Cada imóvel tem uma matrícula, a não ser os imóveis irregulares, que não possuem cadastro perante o cartório de imóveis. Então, a escritura pública, eu lavro no tabelionato de notas e eu levo a registro no cartório de imóveis. Quando eu registro essa escritura pública, tem o poder de transferir a propriedade? Sim. É um instrumento público que é lavrado, que é registrado no cartório de imóveis, e a partir disso lá se consta uma transferência de propriedade. E isso tem uma publicidade, ou seja, um terceiro que adquira um imóvel que já contém uma escritura pública não pode alegar que foi de boa fé, porque a obrigação daquele que compra o imóvel é verificar o histórico daquele imóvel. E a primeira coisa que a gente faz quando vai comprar um imóvel é requisitar ao vendedor, ou você mesmo retirar a certidão de matrícula atualizada daquele imóvel. Além disso, outra pergunta: contrato particular de compra e venda pode ser registrado? Sim, ele pode ser registrado. Ele transfere a propriedade, esse registro? Não, não transfere propriedade. Quando você registra o contrato particular, você simplesmente grava um ônus naquele imóvel. Ou seja, você está publicizando que ali existe uma relação jurídica, existe um negócio. Mas não quer dizer que você, comprador, já tem a propriedade daquele imóvel, certo? Muita gente registra o contrato particular quando, por exemplo, o preço não é quitado no momento da assinatura. Mas existe uma outra forma que pode ser feita. O quê? A escritura pública pró-solvendo. A escritura pró-solvendo é aquela que não foi quitada naquele momento. É uma venda que possui parcelas de preço que vão ser quitadas ao decorrer do tempo. Mas o que então a gente lavra uma escritura pública de compra e venda pró-solvendo, registra ela no cartório de imóveis. Isso quer dizer que transferiu a propriedade? Não, porque é um negócio condicionado à quitação. Porém, é uma maneira muito mais simples. Por quê? Porque depois você só vai precisar averbar, que é o valor menor, a quitação daquele preço. O vendedor vai te dar um termo de quitação e você leva ao cartório para que seja averbado. E a partir disso, dá-se a quitação e se solidifica a propriedade em favor daquele comprador. Quando você registra o contrato, você vai ter dois custos. Você registra o contrato. Depois que você quita, você lavra uma escritura e depois você registra a escritura. São dois registros e uma custa de lavratura. No caso da escritura pública pró-solvendo, você tem um gasto de escritura e um gasto de registro.
O gasto de averbação é um valor muito baixo comparado ao valor de um registro. Então fica a dica. Outra coisa, a escritura pública é obrigatória em toda transação de imóveis? Não. Pelo artigo 108 do Código Civil, os imóveis acima de 30 salários mínimos são passíveis de escritura pública, né? É obrigatório para a gente transferir a propriedade. Então, quando uma transação é maior do que 30 salários mínimos, ou o valor de avaliação venal pelo município é maior do que 30 salários mínimos, faz-se obrigatória a lavratura da escritura pública. Hoje em dia, praticamente todos os imóveis, praticamente, tá, gente? Tem valores maiores do que 30 salários mínimos e, portanto, boa parte dos imóveis hoje são passíveis da lavratura da escritura pública para conseguir se registrar essa transferência de propriedade. É isso, espero que tenha ajudado vocês. E qualquer tema que vocês tenham interesse, manda um recado pra gente. Até mais!